Gente boa, você já se perguntou por que algumas pessoas começam a faculdade e não terminam? Ou por que alguns jovens nem chegam a tentar? Hoje nós estamos gravando esse episódio no Dia dos Professores e nós temos duas mulheres, duas professoras incríveis da Unemate aqui em Tangará da Serra, que vivem essa história no seu dia a dia e vão nos ajudar a entender o porquê que essas pessoas estão desistindo e o benefício de permanecer e concluir, ter uma graduação. E já vai pegando essa chave aí. A formação é preparação e quem está preparado sai na frente. Dizia o ditado que a oportunidade é um cavalo que passa arriado, né? Então quem tiver preparado que aproveite. Muito bem, hoje nós estamos também abrindo uma série, uma temporada nova de entrevistas aqui sobre organizações. Eu recebo essas duas professoras incríveis que são da Unemate. Vou começar aqui apresentando a Paula Almeida Brito, natural de Brasília, Distrito Federal, é formada em Administração de Empresas, professora do curso de Administração da Unemate, instrutora do Senar e do Sebrae e doutoranda em Administração pela FUCAP, Business School, com foco em estratégia e competitividade. Bem-vinda, Paula, ao Bonicast. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui. Obrigada pela... A alegria é nossa, né? Receber essas meninas aqui. O currículo é grande, pessoal, então eu tentei resumir aqui. A nossa próxima convidada, né, outra convidada, é a Adelice Mineto Chinitoski. É natural de Guarani das Missões, no Rio Grande do Sul. É formada em Administração pela Universidade do Estado de Mato Grosso, Unemate. Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos. Doutorado em Administração e PhD em Sustentabilidade pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bem-vinda, entre outros, né? E ela vai comentando aí que a lista é vasta. Bem-vinda, Adelice, ao Bonicast. Obrigada, prazer estar aqui. O prazer é todo nosso nesse dia especial, Dia dos Professores. Eu sei que você vai ver o episódio, não está no Dia dos Professores, mas nossa gravação está. E o Dia do Professor não é só nesse dia, né? 15 de outubro, é todos os dias, porque essas pessoas são especiais. Muito bem, Paula e Adelice, antes da gente entrar no tema central, eu quero saber um pouco da caminhada de vocês, como que o ensino foi fazer parte da vida de vocês, se foi algo planejado, se foi algo que de repente aconteceu. Bem, vamos lá. A minha formação é em administração em uma das primeiras turmas da Unemate fora de série. E foi em Campo Novo do Parecis. Então, lá que começou essa minha formação na área de administração. E ser professora, bem, eu não tinha esse plano inicial lá nos meus tempos de criança, adolescência. Mas eu percebia que desde o ensino fundamental, quando alguém vinha pedir meu auxílio para entender alguma coisa, aquilo me fazia bem parar e dar atenção ensinando. Na graduação não foi diferente, aí eu sempre tive disciplina, os trabalhos eu sempre fazia antes, e os meus colegas, eles me procuravam, eram 0800 nos finais de semana. Você já fez aquele trabalho? Como que é? Dá uma ajuda aí. É uma dica, mas deixa eu ver. É uma dica, mas deixa eu ver. Mas eu era Caxias, eu nunca emprestava para eles verem, porque eu já sabia o que acontecia. É 2 que leva a 0. Evitar plágio. Então, eu percebi que era agradável fazer isso. Lá pelas tantas, um dos meus professores falou assim, Adelice, por que você não vai dar aulas na Unemate? Nós vamos ter concurso em 2006, na época acho que era 2002. Vamos lá? Aí eu achei a ideia interessante, aquilo era agradável para mim. Acabei o curso de graduação. Fiz uma especialização em metodologia do ensino superior, porque o curso de administração não forma professores, forma administradores, e eu achei que era necessário me preparar. E fui me preparando, em 2006 eu entrei na Unemate. A preparação te coloca na frente. E você, Paula? Eu acho que é um caminho um pouquinho inverso, né? Eu fiz administração pela oportunidade, era onde eu já estava trabalhando, então, meu sonho é ser administradora, não era. E nem desde pequenininha assim, eu imaginava ser professora, mas ser professora já foi uma escolha. Então, me formei em administração, porque era a área que eu trabalhava, mas fiquei muito tempo, digamos, no mercado privado, trabalhando
acho que em vários setores, né? RH, com vendas, financeiro, e isso também me ajudou. E aí, quando eu me formei, até eu acho que por causa da convivência com os meus professores da graduação, eu conheci também, logo quando eu terminei a graduação, eu fui trabalhar numa escola de concursos. Então, esses professores, assim, também são diferentes, me inspiraram. Foi onde eu tive o interesse, né? Eu quero realmente ser professora. E aí eu comecei a estudar, a me preparar para ser professora. Aí, no próprio mestrado, né? A gente já faz um estágio. Então, tem uns 6 anos que eu sou professora. E realmente, assim, foi uma mudança de profissão que eu escolhi. Não, é isso aqui que eu quero para minha vida. E eu gosto muito. Legal. Para quem está nos ouvindo assim, e pensa assim, eu quero ser um professor, uma professora um dia, qual que é o conselho que vocês dão? Como que vocês se sentem como professores hoje no Brasil? Você precisa gostar das pessoas, gostar de ensinar, porque ensinar, ele, por vezes, requer que você repita várias vezes a mesma coisa. Estar acessível, né? Saber ouvir, entender o que a pessoa busca. Então, requer essa escuta aí. E eu acredito que a gente precisa aprender. Ser professor é muito mais aprender do que ensinar, né? Eu digo assim, é uma busca eterna pelo conhecimento. Todo dia a gente está aprendendo algo novo até para poder repassar, e aprende com os alunos, aprende com... eu atuo sem ser na universidade também, então assim... Eu acredito que o aprender ele ainda é muito maior do que o ensinar. A gente está sempre em busca, né, desse conhecimento para poder repassar também. Legal. E a questão da clima, né? O clima de sala, se fosse palestra, a gente falaria presença de palco, né? Como que quem está nos ouvindo pode pensar assim, poxa, eu quero ser professor, mas eu não... Nossa, esse negócio de falar para muita gente... Quer dizer... Eu tenho essa vontade de ser professor, mas como eu não gosto de falar em público, eu acho que é só uma vontadezinha, eu vou fazer outra coisa da vida. Afinal, todo professor deve gostar de falar em público, né? Acredito que não, mas comunicação é um diferencial para qualquer profissão, né? Hoje, comunicação é algo que diferencia no mercado. Então, você saber falar, independente de ser professora ou não, mas é muito importante sim para a comunicação, que é o que te ajuda a passar o conhecimento. Porque tem gente que tem o conhecimento, mas não sabe como comunicar, isso realmente atrapalha na sala. E em outros lugares. Eu entendo que a autoridade do professor está no conhecimento. Tá? E lógico que perpassa essa habilidade de comunicação que a Paula falou. Então, a minha autoridade, o meu respeito em sala de aula, ele se dá pelo conhecimento. Eu tenho que atrair, eu tenho que encantar para que eu tenha audiência, em que eu conquiste os alunos. Então, é tão bom, por vezes, você ouvir dos alunos, professor, a sua disciplina lá no primeiro semestre fez a diferença. Eu nem gostava do curso, mas a forma como o conteúdo foi passado, ele me atraiu. Consegui entender, né? Perfeito. Nos meus treinamentos, principalmente treinamentos continuados, né? Por vezes eu ouço assim, nossa, eu já ouvi tanto isso aí, já estudei essa parte, eu já tinha visto isso em algum lugar e tal. Mas não dessa forma, né? Então desse jeito, não. E eu gosto de ler, né? Mesmo um assunto que eu já li, que eu já estudei, mas talvez vai ter ali uma outra forma de ver aquilo, né? Uma forma de explorar. E aí eu nunca sei quando eu vou usar aquilo, né? Eu me recordo que uma vez num bate-papo com jovens, né? Fizeram uma pergunta lá, como que surgiram as religiões? E eu li um livro sobre isso, em 2009, de 500 páginas, por conta da preparação ministerial. Eu nunca imaginei que eu realmente ia usar aquele livro. E quando aquela pergunta veio, né, estava eu e mais alguns pastores, um tentou dar uma resposta assim e tal, até ok pela visão dele, só que faltou realmente aquela matada, né? E eu pude ajudar aquela pessoa que fez aquela pergunta por conta daquele livro lá, né? Então, às vezes... às vezes não, né? Quem está ouvindo, né, quer ser alguém que se destaque, a comunicação e o conhecimento realmente faz a diferença. Há todo um conjunto de fatores, né? A postura também, o seu exemplo, como eu vou convencer e ensinar alguém
a ser um administrador se eu sou uma fracassada. Se torna difícil. Então, há todo um conjunto de elementos. Quando eu ensino administração, eu estou vendendo um produto. E eu faço parte, eu sou vendedora desse produto, então eu tenho que ser convincente. Tenho que ter um conjunto que me torna convincente. Isso é meu filho, seria? Como diz a Maris Figueira, você tem que ser a sua verdade. Exatamente. Muito bem, Adelice, me conta um pouco da Unemat, e do papel que a universidade tem no Mato Grosso. A Unemat, bem, ela tem como lema patrimônio do povo de Mato Grosso, e de fato é. Ela está há 47 anos, né? Ela foi fundada inicialmente, né? Ela iniciou sua atividade enquanto universidade em Cáceres, e depois ela se espalhou por diferentes municípios, estando hoje com 13 campos. Nós temos em torno de 20 mil alunos, quase 2 mil professores, atuando nos diferentes cursos, né, de graduação e pós-graduação. São quantos cursos hoje? Quantos cursos? No geral, 60 cursos presenciais, mais 129 em diferentes modalidades, à distância, fora de sede. Deixa eu anotar aqui esses dados, que isso aqui é importante. Um dos 13 campos é Tangará da Serra. O terceiro maior. Né? O terceiro maior da universidade. Então, circulam por aqui quase 2 mil alunos, 200 professores. Temos 9 cursos aqui. Quem é esse Carlos Alberto Reis Maldonado? Esse foi o responsável pela criação da Unemat, em Cáceres. Ele é de Cáceres. E quando ele criou em Cáceres, ela já existia? Ou não, era um instituto que foi incorporado, e esse Carlos Alberto Reis Maldonado, ele foi a pessoa que encabeçou a ideia, acreditou e fez as coisas acontecerem. Então, gratidão, né, a vida desse... Sim, ele é muito representativo, tanto que ela traz o nome dele. A homenagem. E ele é vivo? Não. Não? Já faleceu há alguns anos. Tanto é que aqui foi aderido o nome dele após o falecimento, não foi isso aqui, né? Do Eugênio Campos. Isso. Muito bem. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse episódio com mais pessoas, principalmente com os jovens da família. Nos ajude a chegar aí mais gente com essa mensagem que já está demais e vai ficar ainda melhor. Paula, como você enxerga o perfil do jovem que chega hoje na faculdade? Quais os sonhos que esse jovem tem, os desafios que eles têm encontrado? Tá, a gente fala de uma pluralidade sem tamanho, né? Que a gente recebe pessoas com diversas expectativas. Tem muita gente que chega já sabendo o que quer. Eu tô na faculdade porque eu quero empreender, porque eu quero inovar, mas tem gente também que não sabe o porquê que está ali, né? E isso envolve outras influências. Tem gente porque tem uma vida mais pesada, né? O trabalho, às vezes eu com problema de vida pessoal. Então a gente recebe essa diversidade de pessoas. Umas pessoas que talvez é muito mais fácil se conectar, outra que você já precisa ter mais jogo de cintura, e isso talvez é o que dificulta esse ambiente. E independente dessas pessoas, hoje a rapidez, né? A gente quer tudo muito rápido. E o ensino, ele precisa de constância e tempo. E nem sempre o jovem, ele tem essa paciência, né? Que é tudo ali na hora. Eu acredito que é muito mais, primeiro, de se encontrar, de tentar entender o porquê que esse jovem está ali, né? Eu quero o que na universidade? Qual que é o sentido dele? Como é que eu vou aplicar esse estudo na vida real? Que essa é a dificuldade que eles têm de encontrar para poder chegar ali, quando eles têm não é nenhum conhecimento, né? Mas essa decisão, não, eu vou estudar porque eu quero isso. É onde a gente encontra, acho que, uma maior facilidade de manter esse jovem, é quem chega lá e talvez que vai permanecer. E é maior ou é menor o número, assim, em porcentagem, assim, a grosso modo, dos alunos que já chegam sabendo que querem empreender ou que querem uma carreira relevante, dos alunos que talvez ainda estão um pouco perdidos, ou assim,
ser uma bússola mais assertiva? Não, tá, acredito que a maioria, eles chegam sem saber ainda, né, o que quer realmente. Tanto é que tem gente que começa a estudar e daqui a pouco muda de curso, né, porque não era aquilo. Então, a indecisão é o que a maioria está nessa indecisão, mas eu acho que talvez também o que a influência da sala, da turma. Às vezes, aonde é o local que ele vai estar, se eu tenho uma turma onde a maioria das pessoas são dedicadas, são comprometidas, esse que está meio perdido, né? Essa maioria... É puxado. Exatamente. Então, existe também, assim, por mais que eu chegue, tem a influência do ambiente. Se aquela influência é positiva, a sala como um todo é melhor. Agora, existe também a influência negativa, porque quando a sala é muito difícil, até quem já sabe o que quer, às vezes já se perde. Fica um tanto desinteressado, né? Somado a isso, Adelice, quais os incentivos que a Unemate oferece para que o aluno permaneça na Unemate? A universidade, além do ensino ser gratuito, de qualidade, nós oferecemos bolsas. As bolsas, elas têm a finalidade de fazer com que o aluno se mantenha. O vínculo, enquanto estiver estudando, tem uma fonte alternativa de renda e que contribua para a sua formação. Aí nós temos bolsas para alunos auxiliar os professores nos seus projetos de pesquisa e extensão. Temos auxílio, alimentação e moradia para aqueles alunos que tenham que se afastar da sua família e vir residir em Tangará. Essa bolsa moradia? Essa bolsa, tanto o auxílio moradia e alimentação, é em função da análise da situação de vulnerabilidade do aluno. Desde que seja analisado que a condição financeira dele faça jus a esse auxílio, que ele precise mudar de cidade, que não tenha condição de se manter. Ou até mesmo um nativo aqui, um tangaraense, que, olha, para eu estudar, eu tenho que abrir mão de um desde que atenda às condições previstas no edital. Certo. Já as bolsas que eles recebem por auxiliar nós professores na pesquisa e na extensão, aí são editais e vai do interesse deles. Aí não tem questão social. Sim. Aí a demanda uma bolsa de pesquisa, direcionada. É uma bolsa de pesquisa Isso. Em cima das demandas que a universidade, a universidade tem. E aí, se ele está desenvolvendo algo ali que comunica, ele vai ajudar o professor ali. Por exemplo, muito mais pela dedicação do aluno ao estudo, as bolsas de ensino, pesquisa, na extensão, pela dedicação ao estudo. Agora, auxílio alimentação, auxílio moradia, ele recebe por causa da vulnerabilidade. Eu não tenho condições de me manter estudando, e aí tem essa possibilidade de receber para poder se manter. Eu fiz faculdade em São Paulo, e na época não, acho que deve ter até hoje, né? A Bolsa FAPESP, CNPq, seriam dessas categorias, mas dentro do Mato Grosso não seria FAPESP. A fonte dos nossos recursos seria a FAPEMAT e a FAESP, nossa fundação, vem de lá. Legal. Tanto para a pesquisa como para a extensão. E isso dá um diferencial na formação dos nossos alunos, porque eles nos acompanham no dia a dia e o nível deles sobe. Então, eles se colocam melhor no mercado. E tem um ditado que diz que quem é visto é lembrado, né? E quem não é visto não é lembrado. Então, quando um aluno se propõe a fazer uma bolsa de pesquisa, uma pesquisa científica assim, né, e claro, vai ser remunerado por isso, ele vai estar mais próximo de uma rede de professores, ele vai ser melhor, né, visto, e na hora de uma recomendação, provavelmente o nome dele, sendo um bom aluno dedicado à bolsa, né, porque tem alguns, na minha época em São Paulo, tinha uns que passavam, depois que passava, não, prazo é daqui não sei o que, e aí esquecia, né, a bolsa. Mas chega para a universidade muitas demandas, tanto para estagiários como para profissionais recém-formados. E eu gostaria de atender todos nas demandas que chegam, porém, eu não indico alunos nota 7, porque você já sabe a entrega do nota 7. Então, você indica aqueles que se destacam. Eita, anotou aí, pessoal? Pegou essa chave aí? Tem bolsa, tem, mas para quem quer sair acima da média, porque os medianos têm maior tendência a dar dor de cabeça. Então, mas você falou, digamos assim, da pesquisa, né? E geralmente a gente tem um preconceito contra a pesquisa científica, porque está ali dentro da universidade, mas
que não, né, não cabe isso, mas ainda assim a gente tem projetos de extensão. A Denise mesmo, ela coordena um projeto, porque aí já está direto com a sociedade, está direto com as empresas. Aumenta ainda mais o network ali ainda. Aumenta. E esse projeto de extensão, ele já existe há 8 anos. E comigo vão, além do grupo de professores, a Paula é uma delas, um grupo de alunos de administração e agronomia. Por contabilidade. Então, quando chega demandas, preciso de alunos de agronomia para estagiar, preciso de alunos de administração, onde que essa empresa vai procurar? Naquele professor que tem aquele projeto, que tem aquele grupo de alunos, e ele já vai com outra... Sim. As portas se abrem. Sim. A extensão ela é um trabalho fora da universidade. A gente vai dentro de uma empresa, dentro de uma comunidade e exerce uma atividade ali dentro. É muito bom você falar isso, Paulo. A pesquisa, eu vou no sentido de conhecer uma dada realidade. Por exemplo, por que as microempresas de Tangará fecham no 3º ano? Isso é pesquisa. Sim. Aí a extensão que a universidade faz. Eu vou oferecer um pacote de gestão para essas microempresas, ou vou atender uma fazenda, como é a gestão de uma propriedade rural. Aí nós entramos lá dentro e interagimos. Vamos para a comunidade. Uau! Paula, aí com tudo isso, ainda se tem evasão na Unemate e nas demais universidades e faculdades pelo país, né? Isso não é um problema só de Tangará da Serra. O que você acha que vem provocando esse desinteresse nos alunos, principalmente nos jovens? Acho que o principal motivo é a demanda. Eu falo na minha época, né? Antigamente, para a gente conseguir entrar numa universidade, era muito difícil, era um sonho, você tinha que estudar muito, era um processo árduo, tinha muita concorrência, e hoje não, existe muita oferta, né? Tem muitas universidades, hoje a gente consegue fazer uma graduação online, então, e tudo que é muito ofertado, a gente dá pouco valor naquilo. Então, eu acredito que é muito mais em cima por causa da quantidade de oferta em si, do que pelo interesse das pessoas. A facilidade acaba que desmotiva as pessoas, talvez desvaloriza um pouco esse conhecimento. Eu falo, além da universidade, eu atuo no campo, né? Eu vou ensinar as pessoas que não têm esse acesso fácil, que é o Senar, ele é um ensino rural. Então, às vezes eu vou numa comunidade, eu vou num assentamento, eu vou em fazendas, que são pessoas que não têm a oportunidade, não é nem a oportunidade, mas assim, que é difícil. Eu vou sair da onde eu trabalho, lá, sei quantos quilômetros da cidade, para passar 2 dias para poder fazer um curso. Essas pessoas não vão. Sim. E aí, né, tem as instituições que levam esse ensino lá e você vê a diferença do interesse, porque é muito mais difícil. Mas assim, e talvez também uma outra realidade, porque lá essas pessoas têm mais interesse porque não chega, mas quando a gente pensa em universidade, né, é difícil ter esse interesse por causa da oferta, mas é diferente o ensino, porque os alunos, uma universidade são 4 anos estudando, né? Então, às vezes, a gente tenta entender um curso de uma semana, no máximo, ali, para uma graduação que vai envolver uma gama muito maior de conhecimento. Uma profissionalização, né? Então, assim, são realidades diferentes. Outra coisa que eu percebo, os jovens de hoje, eles são mais imediatistas. Na nossa época, você pensava, 4 anos... eu vou estudar e eu vou me formar e vou ter uma profissão. Hoje parece que é um tempo interminável e eles não têm muita paciência para isso. E o quanto que vocês acham que as redes sociais, né, a aproximação com formadores de opinião, que muitas vezes, né, eu sou um formador de opinião nas redes sociais, dou treinamento, etc., mas nunca desvalorizei, pelo contrário, tenho bacharel em teologia, estou à procura, né, de iniciar uma pós, quero ir também um dia ter meu PhD nessa área que eu sou apaixonado, né, de desenvolvimento de pessoas, de neurociência, enfim, não sei qual vai ser a área em si, porque primeiro é a pós, né, mas reconheço o valor, né, desse ensino, desse conhecimento, dessa graduação, e muitos players aí conseguiram resultados financeiros incríveis, né? E talvez não, muitos diretamente trazem uma fala de que a faculdade não é necessária para que você tenha um recurso financeiro maior, um sucesso financeiro.
Alguns casos é verdade, você vê aí o Neymar, né? Jogadores de futebol. Você vai pôr por duas razões é complicado. Primeiro que ele já tem uma bagagem financeira. E segundo que a tietagem também ia ser muito difícil esse cara estudar ali, né, presencialmente numa faculdade. Porém, isso não quer dizer que ele não pode estudar por outras vias, né? Então eu vejo assim que muitos players, rede social, vêm com uma abordagem aí... talvez já existia, mas a rede social mais forte, né? Trouxe essa aproximação. Quanto que vocês veem, né, que essas falas também atrapalham o ingresso desses novos alunos, desses jovens, chegarem à faculdade? Assim, e o que a gente poderia deixar para eles aí de mensagem, né? Bem, primeiro, nem tudo que está nas redes sociais é o real, tá? O Neymar não estudou, mas qual o percentual que conseguem o sucesso Sim. ao nível do Neymar? Então vamos mais para o que está nosso... Eu falo se tem o Neymar, mas nem sei se o Neymar realmente terminou ou não, viu, também menino? não. 10, sou santista, Eu também, estamos juntos, mas... eu também desconheço que ele tenha não sei a frequentado graduação dele, mas... um curso superior, mas enfim. Mas muitos porque outros... para ser jogar futebol não precisa ter uma graduação. Exato. Não é pré-requisito. E para presidir um país também, né? Mas esse é outro assunto, vamos lá. Mas vamos lá. Você é um mundo diferente que se abre, tá? Da mesma maneira que aquele que tem... Nem todos os que são bem-sucedidos fizeram uma graduação, o inverso também pode ser verdadeiro. Sim. Então, depende do seu propósito, o que você pretende. Agora, eu falo de um curso de gestão. Qual que é o princípio básico da gestão? Um planejamento, uma organização, uma direção e o controle. Aplica isso para a tua vida. Vê se lá pelas tantas não entra a formação. E você se avaliar onde está e onde pretende chegar e se aquele caminho você está conseguindo atingir. Então, essa é a minha perspectiva. Você tem que ter um propósito. Sim. Eu vejo assim, Andelice, que existem muitas coisas que a gente estuda, né, como a Paula mencionou, numa semana, num mês. Hoje tem umas formações aí de 3 meses, 6 meses, que ela te dá uma velocidade naquilo que é prático, né, que eu quero fazer. Só que, pessoal, tem outras coisas que o certificado e o conhecimento acadêmico, ele endossa. Conhecimento aprofundado. Eu ter base o porquê que eu estou fazendo aquilo, né? Exatamente. E talvez dessas falácias, digam assim, as pesquisas comprovam que quem tem um nível superior completo ganha mais no mercado de trabalho, né? Então, quando a gente pensa assim, pessoas que estão ricas porque não estudaram, isso é a minoria, né? Não é o normal. E é esse tempo que a gente vem falando. Hoje a gente quer tudo muito rápido. E aí, quando eu penso a curto prazo, talvez realmente, hoje, para o que eu estou fazendo, ou para eu ganhar esse valor, eu não preciso de um diploma. Mas se a gente pensar a longo prazo, o quanto que esse conhecimento vai me agregar, porque independente do diploma, o conhecimento ele tem muito valor. Mas é muito valor dessas pessoas que têm dinheiro mesmo sem o diploma, porque geralmente empreendedores falam, eu não preciso ter uma graduação, porque eu posso fazer cursos de curto prazo, né? Então, estão vendendo conhecimento, mas talvez de uma forma indireta. E por não ter esse pensamento a longo prazo. Agora, o que eu percebo, tem muitos profissionais já colocados no mercado que eles vêm fazer a graduação, para ter uma validação. Exatamente, uma autoridade. Uma autoridade. Da mesma forma que esses que já são graduados e já estão bem colocados no mercado, eles voltam para fazer mestrado, porque já aquilo precisa ter um status a mais. Então, você tem uma credibilidade, você tem uma base que está validada num documento e também na prática. E é por isso que eu quero elencar para você aí, pelo menos 4 benefícios para você fazer uma graduação. A primeira é o conhecimento, né? A cognitividade, a inteligência. É diferente, alguém que realmente passa pela faculdade, né? Que não só a faculdade... Que ele Passe por ele, né? Passei lá na faculdade, lá fiquei 4 anos. Não tem que deixar a faculdade passar por você, você tem que passar pela faculdade, né? Gerar realmente conhecimento. É diferente você conversar com essas pessoas. E além desse conhecimento, dessa inteligência, a empregabilidade é melhor para quem tem uma formação, é indiscutível. Às vezes a gente vê assim, alguém falando assim, e fala assim com a boca cheia, né? O engenheiro veio falar com o mestre de obra, o engenheiro estudou tantos anos. É claro, ele vai decidir, mas
no final do mês tem uma diferença bem razoável ali, né, com todo o respeito, todas eles são importantes, mas essa parte educacional, ela gera mais retorno para você financeiramente. Então, primeiro é o conhecimento, segundo, a empregabilidade, terceiro, o salário, ele é diferente para quem tem uma formação, e o quarto é menos risco de ficar desempregado. Né? A pessoa não é que não tem graduado desempregado, mas o graduado ele tem menos risco, porque todo lugar vai dar preferência por alguém que já tem uma graduação e uma formação. E até para empreender, né? Você sente muito mais segurança para começar um negócio de algo que você tem um conhecimento, que você tem uma base. Então, não é só para o mercado de trabalho. O que a gente estava falando aqui de projeto, né? A universidade, ela prepara também, não é só para você ir para o mercado de trabalho, mas é para você começar um negócio. Sim. Eu participo, né, de um desafio que é do Sebrae, Desafio Liga Jovem, onde precisa criar novas ideias, novos produtos, e aí existe uma competitividade nacional, então alunos por categorias, a gente só concorre pelo nível superior, e aí a gente passou, ano passado, a gente começou, né, com uma equipe, a disciplina de empreendedorismo. Eu lembro que era uma turma da manhã, pequena, então formou 3 equipes. Dessas 3 equipes que se inscreveram nesse desafio, 2 foram selecionadas para apresentar o projeto, e aí ali saiu uma equipe na final, e a gente passou pelo estadual, passamos pela regional, né? Então fomos representando a região centro-oeste, e aí quando chegou na nacional, nós ficamos em segundo lugar. Uau, parabéns, pô. E aí, esse ano, então, e ganha, digamos assim, a gente ganhou celular, ganha a viagem, no caso, para São Paulo. A gente apresentou esse projeto numa maior feira de empreendedorismo lá de São Paulo, conhece vários lugares, porque não é uma viagem a passeio, não é uma viagem a conhecimento. E aí agora, que é esse ano, um novo desafio, é o Desafio Liga Jovem 3, a gente está novamente, então, passamos pelo estado e vamos no final de novembro para o Pará, para representar o estado do Mato Grosso. Disputando as regiões. No nacional. Nacional. Dessa vez mudou um pouco, né, o formato. Então, teve só uma fase do estado para chegar no nacional. E aí vai ser no Pará. E aí vejam mais uma motivação para estudar. Esses alunos viajam, conhecem lugares e pessoas, tudo grátis. Desenvolve produtos, e aí esse conhecimento faz aprimorar essa ideia, né? Que é justamente o desafio, ele funciona para que você tenha um maior conhecimento, para que tenha investidores para poder que esse produto vá para frente, para ele ir para o mercado. Então, assim, tem muita oportunidade. A dedicação, o conhecimento te leva longe. E olha que são parênteses, um recado para os empreendedores. Nossos alunos sabem fazer plano de negócio. Então, eles saem de lá com esse domínio. É diferente de alguém que não consegue, às vezes, alavancar uma ideia. Então, eles têm, dentre outros, esse domínio. Muito bom. Se vocês pudessem dar uma chave para que o jovem se motivasse a permanecer na universidade, entrou, já começou, qual seria a chave? Você enxergar a sua vida a longo prazo. Você não vai morrer amanhã, então não adianta a gente ter essa ideia que o meu conhecimento não está servindo hoje, que eu não consigo entender o porquê que eu estou fazendo aquilo, porque não é o para hoje, né? É a longo prazo. O que esse conhecimento, esse ensino vai levar para a sua vida profissional como um todo? Ter um propósito, né? Se eu tenho um propósito para a minha vida pessoal, profissional, eu acabo me dedicando, fazendo uma programação, e eu tenho que entender que isso requer um tempo e dedicação. Com isso eu vou conseguir o que eu pretendo. A tal da constância. Muito difícil, né? Muito bem, gente. Talvez se você está me ouvindo aqui, né, nos ouvindo nesse episódio, e por alguma razão está bloqueado, está sentindo que a sua dificuldade de continuar na universidade ou a razão pela qual você parou a universidade é algo emocional, algum trauma, e está ouvindo esse nosso episódio e sente que precisa começar, mas ainda lhe falta força, eu tenho aí um remédio para te ajudar, que é a minha mentoria
Eu quero ser melhor. São 6 sessões. Quem está em Tangará a gente faz presencial, quem está fora a gente faz online, para te ajudar a retomar essa visão extraordinária para a sua vida, né? Que a Paula aqui comentou, é uma visão a longo prazo. Ela falou que você não vai morrer amanhã. Eu disse amém. Não vamos mesmo. Temos muito o que fazer aqui nessa terra ainda. Cumprir nossa missão, alcançar o que temos que fazer com mais esse ingrediente que a Delice trouxe, que é a dedicação, a constância, né? Dando tempo e se aprimorando. E a mentoria não, né? Mas eu e a Delice participamos de um curso seu. Sim, a Delice muito bom. Sim, vocês participaram alta performance. Olha, perceba. E que não pensem que um professor doutor, pós-doutor, chegou ali e parou. Porque não, nós fizemos um curso com o Boni, foi muito bom, ainda eu tenho lá as anotações e aquilo que eu não atingi ainda me incomoda. E agora a gente tem o desafio da inteligência artificial, nós não paramos e temos que também acompanhar. Então é um eterno ciclo de aprendizado. E aprender. Exatamente. Por isso que a gente fala, educação não é só ensinar, né? A gente tem que aprender. Aprender o tempo todo. E, então, se você quer saber mais sobre essa mentoria, já tem aparecido aí um QR Code para você com o nosso número de WhatsApp, mande uma mensagem que eu teria um prazer de te atender e receber você para essa mentoria ou para atender a tua empresa. Vocês viram aqui o nível dos nossos alunos, né? Meu Deus, que honra foi receber a Delice, né, e a Paula naquela turma 2023? Não. Ou 22? 23. Acho que 23, Pra mim era 24, mas então tá bom. Porque aquela turma não foi ano passado. Eu não repeti aquela turma ano passado. Eu fiz aquela turma 3 vezes, né, naquele ano. Isso é interessante, inclusive para os nossos alunos na graduação, porque você está numa formação profissional, mas essas formações paralelas só vêm a somar. Sim, o network, né, o conhecimento sendo passado de uma forma diferente, né, tudo isso agrega. Se vocês... nós já fiz essa aqui para vocês, me perdoe. Vamos lá. Delice, o que é administrar e o que um bom gestor faz ou deveria fazer? Bom, administrar é organizar recursos para atingir um objetivo. Esses recursos podem ser pessoas, recursos financeiros, enfim, humanos e materiais. Uhum. E quando a gente fala de administrar, eu trabalho 4 elementos: planejamento, organização, direção e controle. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, nossa, aquela pessoa é organizada, ou aquela empresa, você percebe um diferencial. Se você for conversar com ela numa conversa mais aprofundada, você vai perceber que ela exerce essas 4 funções. Sim. Então, o planejar, eu tenho que ter uma visão do que eu quero, onde eu pretendo chegar, desde como pessoa, como uma empresa, independente do seu porte. Planejar é isso. Organizar, que recursos eu vou precisar? Pessoas, financeiros, tecnologias. E o dirigir, como eu vou engajar as pessoas que estão comigo? Porque uma empresa, ela só existe porque tem pessoas e para atender pessoas. Então, pessoas permeiam tudo. Sim. Então, como eu vou fazer com que essas pessoas atinjam, façam a entrega do meu produto ou serviço? E o controle? Controle não aquilo de controlar e estar com uma supervisão cerrada, mas acompanhar indicadores. Sim. Eu tenho uma empresa que vende um produto, como lá no planejamento eu estipulei a meta de vendas. Qual o crescimento que eu estipulei? O controle eu avalio. Está acontecendo? Como está meu atendimento para o meu público? Está satisfatório? E a partir dos elementos do controle, eu volto e inicio o ciclo de planejamento. Sim. Mas eu não consigo controlar se lá no início eu não planejei. Sim. Então, essa é a mágica da administração. Muito bom. E eu vejo muitos empreendedores patinando, né? Justamente por conta dessa falta de acompanhamento de indicadores. Você conversa com ele assim, tá dando resultado, tá dando lucro a empresa? Não, tá dando, sim, tá dando. Tá. Aí você faz mais 2, 3 perguntas, ele não sabe te dizer, tá comprando tudo errado, tá estocando um estoque gigante, tá misturando receita da empresa com a vida pessoal, e aí vai. Não começa aí no controle, começa no planejamento. As pessoas, elas não pensam, não organizam as ideias antes de fazer. Faz, e aí vai corrigindo, vai tapando o buraco, apagando o fogo, né? Que a gente pensa que é o controle. E aí, quando a gente sai desse ciclo, desde o início, a gente precisa passar muito mais tempo planejando do que executando. Essa é uma cultura fazem o contrário. do brasileiro?
Será que é diferente Olha, isso lá fora? dos fundadores que criou a ciência da administração, ele falava que a pior parte do processo é você pensar o trabalho. Sim. Então, isso faz parte do processo em si. Uhum. Agora, que o brasileiro não tem cultura de planejar a longo prazo, ele não tem. Quando a gente fala em administração, eu preciso administrar a minha vida. Quanto mais pessoas, né, que a gente fala, uma empresa, um CNPJ está ligado a um CPF. Sim. Então, vai aumentando a complexidade. Pode ser uma vida que eu posso organizar um plano, administrar uma família que é uma pequena empresa e grandes organizações. Sim. Tudo é administração, né? A complexidade é conforme o tamanho dessa organização. É por isso que tem o ditado, né? Que a empresa é a cara do dono, porque a tendência de como eu administro minha vida pessoal é como eu vou administrar a empresa. E como eu administro a empresa é a tendência de eu também administrar minha vida pessoal. Só muda a proporção. Joia, tá pegando essas chaves aí, gente. Vai doer, mas como diz o Márcio Michele, é pra doer, pra nunca mais doer. Vai doer uma vez pra não doer nunca mais. E aproveitando também nossos alunos, na formação deles, eles têm um momento que se chama práticas profissionais. Então, nós dependemos das empresas para que eles interajam com o mercado e exercitem as habilidades. E eles são acompanhados por nós, professores, e nós atendemos muitas empresas nessas atividades, onde os empresários podem se beneficiar desses conhecimentos aplicados à sua realidade, pesquisa de satisfação com clientes, planejamento estratégico, 5S, definição de missão, valores de uma empresa. Um empreendedor que está nos ouvindo aqui ainda não sabe o que é um 5S, o que é o 5S? O 5S, ele parte de uma filosofia japonesa que tem como ideia organizar o ambiente de trabalho. Um lugar para cada coisa no seu lugar. Uma ferramenta de qualidade. Ele muda toda a cultura. Se fosse aplicar aqui nessa mesma 5S, já começaríamos esse copo tirando, é preciso 2 folhas ou uma, deixa só o necessário. Para que você não perca tempo. A garrafa já põe para lá para não ficar tomando café. Isso evita perca de tempo e extrapolando desperdícios muitas vezes, né? Duplicidade de materiais. Sim. E uma dica legal aí para quem empreende, né? Às vezes a gente pensa assim, eu preciso aumentar meu faturamento porque não está dando tanto lucro, não está cobrindo, né? E nem sempre o aumentar o faturamento está em vender mais, né? Às vezes está nesse olhar dos indicadores, voltamos ali no controle, que você pode baixar custo, né? Economizar algumas coisas. Sem lucratividade, eu só estou aumentando o meu prejuízo. Trabalhando sem ganhar dinheiro. Pegou essa chave aí, gente? Uau! Ainda bem que você está assistindo, né? Eu sei. Paula, como desenvolver um bom marketing e gerar mais demandas, mais vendas? Geralmente a gente acha que marketing é propaganda, né? E não envolve uma gama muito maior para como é que eu vou mostrar algo que eu não entendo. E aí a gente fala até lá dos 4 P's, eu preciso entender o que é o meu produto, para quem que eu vou mostrar, onde é que eu vou mostrar e como, né? E aí isso envolve eu primeiro definir um nicho, porque às vezes a gente quer vender para todo mundo. E quem quer vender para todo mundo? Não vende para ninguém, porque eu não tenho como falar para todo mundo, né? Como é que eu vou mostrar o meu produto me comunicando sem ter um direcionamento? A gente troca nossas falas da nossa família, quando eu vou falar com meu filho é de uma forma, se eu vou falar com meu amigo é de uma outra forma, quando a gente se comporta no ambiente de trabalho também é diferente, e assim funciona a empresa. Então, se eu não tenho um público-alvo definido, como é que eu vou falar com essas pessoas? Né? E aí a gente quer atender todo mundo e acaba não atendendo ninguém. E aí a primeira coisa é a gente ter esse direcionamento. O meu produto, ele serve para quê e para quem? E aí sim eu vou procurar onde é que eu vou mostrar ele, como que eu vou comunicar e definir. E aquele medo que o empreendedor tem de falar assim, não, esse negócio de nichar, eu sei que é importante, mas e aí se aparece alguém aqui querendo comprar e eu não tenho para oferecer e eu perco essa venda? Então, que é o contrário, né? Quando a gente define um público-alvo, eu tenho uma segmentação e aí as outras pessoas é que vão aparecendo, porque as pessoas querem o contrário. Eu quero vender para todo mundo e eu não consigo atingir nenhum público-alvo. Eu não consigo atingir, talvez, para quem precisaria. Então, quando a gente se comporta o contrário, quem é que eu quero
me comunicar para quem é que o meu produto resolve o quê. E aí, a partir daquilo é que vai aparecendo as pessoas para a gente ir ampliando o negócio. Se eu quero oferecer muito, eu gasto muito dinheiro, porque se são vários tipos de pessoas, vários tipos de público, o meu custo na empresa também é maior, porque onde é que eu vou mostrar esse produto, como é que eu vou expor ele, também vai aumentar, né? A complexidade aumenta, e aí eu acabo perdendo um direcionamento, porque o meu custo, ele aumenta, e eu não sei para quem e como eu faço isso. Então, quando a gente tem, primeiro, um nicho, e aí a partir desse nicho, quando eu vou entendendo o meu mercado, vai aparecendo as oportunidades, é que a gente vai aumentando, a diversificando, né? Tanto o público como o produto em si. Legal. Tem um caso lá no YouTube como chama? Você vai saber, do pipoqueiro. Se o nome dele lá, pipoqueiro lá. Que perguntaram para ele. Perguntaram não, né? Sugeriram. Você podia colocar um sorvete aqui também, né? Junto com a sua pipoca. Você podia colocar um chocolate junto com a sua pipoca, né? E tal. E ele falou, não, eu quero ser o melhor pipoqueiro. E aquela decisão, né, nichar aquilo, fez com que ele realmente se destacasse e se tornou o empreendedor que ele é e tem os resultados que tem. E aí, no medo, pessoal, de perder, né, ou na ânsia de querer sempre ganhar, acaba se perdendo muito mais do que se tem medo e acaba se ganhando muito menos do que se quer. Se posicionar é algo que faz a diferença. E na fala de vocês estavam falando sobre, né, a vida pessoal, a administração. O marketing também é isso. Quem tem dificuldade de falar não na vida pessoal também vai ter dificuldade de nichar o seu produto, de identificar seu público-alvo, porque vai ter dificuldade de falar não para Quando a gente fala sobre estratégia, o principal diferencial da estratégia é saber dizer não. A gente fala sobre trade-offs. É a escolha. Se eu tenho uma escolha, eu tenho que dizer não para tudo aquilo que não faz parte. Sim. Porque se eu sair do meu foco, eu não tenho um caminho a seguir, né? Quando eu digo sim para uma coisa, estou dizendo não para todas as outras, né? Muito bem. E na liderança de pessoas, Paula, qual é a importância da inteligência emocional? Aqui a gente precisa conectar com as pessoas, né? A inteligência emocional, ela tá ligada como é que eu entendo o outro, porque a minha reação, o meu comportamento é que vai fazer com que essas pessoas estejam engajadas ao meu negócio, ao resultado em si. Se eu consigo fazer com que as pessoas, elas entendam o porquê que elas estão fazendo aquilo e para quê, eu vou ter pessoas que vão trabalhar em conjunto com essa organização, e aí sim eu falo que eu tenho uma liderança, e é através de como eu compreendo essas pessoas, né, de como eu me comporto em relação a esse movimento de conexão, que a gente fala sobre mentalidade, porque às vezes a gente quer que as pessoas façam algo, não porque eu estou querendo que elas participem do processo, mas simplesmente por causa de autoridade. Não, você precisa fazer isso porque é assim que se faz aqui na empresa. Você precisa fazer isso porque é o que eu estou mandando. E aí eu não consigo ter conexão, engajamento com as pessoas nem entendem realmente o que é que ela precisa fazer, e a gente não consegue ter um resultado, porque eu vou precisar das pessoas para fazer isso, e a gente quer que seja de qualquer forma, né? Ou da minha forma. Sim. Vocês lá na Unemate têm uma hierarquia bem legal, né? São bastante setores e etc, né? Adelícia, assim, a inteligência emocional, a falta da inteligência emocional para poder lidar com a hierarquia, qual o resultado? O caos. O caos, porque, assim, isso já vem lá da base da gestão. Toda pessoa tem os seus objetivos pessoais, e as organizações têm os seus. A hora que os pessoais, você percebe que o objetivo daquela empresa é esse e o seu é esse, é um distanciamento. Então tem que ter essa inteligência emocional para poder equacionar e somar, porque senão eu desisto. Se o meu objetivo não está coerente, se o objetivo da empresa onde eu trabalho não está coerente com o meu,
eu não vou permanecer. Qualquer oportunidade a gente sai. Né? E vice-versa também, você vai ser excluído também se nesse escopo, né, de uma empresa. Sim. Então, a inteligência emocional é tudo, porque mesmo, e isso eu aprendi, mesmo você estando correto naquilo que você está fazendo, nas suas decisões e atuação, a forma como você comunica isso pode te tirar do jogo. Sim. Que você tem que saber o como chegar, engajar como informar, as pessoas, engajar. Se conectar com as pessoas, porque você não vai fazer sozinho. Sim. E já pegando esse gancho da comunicação, muito tem se falado, né, nos últimos tempos, esse nome é bonito, né, da comunicação assertiva. Como ter essa comunicação assertiva? O que é essa comunicação assertiva? Eu acho que trabalhar com feedbacks contribui, tanto da equipe interna quanto dos seus clientes. Permite que você vá entendendo o jogo e se posicionando de forma mais assertiva. Acho também que treinamento dos líderes é importante, porque você percebe, quando você entende as regras do jogo, no bom sentido, a forma como você se posiciona, a forma como você comunica, você pode... Isso é determinante para que uma situação se resolva ou se torne o caos. E no setor público, principalmente, o ambiente acadêmico ele é muito de egos. Então, a gente também tem que... isso foi uma coisa só do ambiente público, só acadêmico. Isso então, não acontece nos demais setores. Que precisa ter atenção, porque comunicação é tudo. Sim. A gente já viu, pessoas estão aqui na empresa, pessoas estão aqui que são clientes. E eu preciso trazer esses diálogos. Então, trazendo de forma assertiva, eu acho que é o mundo ideal. Muito bom. Então, pegando essa chave aí, pessoal, olha, falou aqui, ó, treinar os líderes, foi a fala da doutora, pós-doutora, né? A Adelice. Então, se você quer treinar seus líderes, eu tenho que reforçar isso. Me chame, nós temos vários modelos, workshop, day trainers, para afinar aí o seu time de líderes, para ajudar a sua equipe a engajar, aprender mais sobre comunicação e inteligência emocional. Me chama, aproveita. Inclusive, pessoal, se você me chamar no WhatsApp com a palavra-chave organizações, você tem um valor diferenciado para treinar a sua equipe. Esqueci de mencionar isso no início do episódio. Essa série sobre organizações, enquanto nós estivermos com a série acontecendo, vai ter outros episódios exclusivos acontecendo também no meio das séries, mas os episódios da série que você assistir, você pode mandar a palavra organização e você terá ali um desconto no seu treinamento, seja individual ou seja para a sua equipe. Tem um exemplo bem simples que a gente consegue enxergar como que o treinamento ele é importante para a organização. Quando uma empresa fala, não tenho um bom atendimento, eu preciso fazer um treinamento para poder melhorar o atendimento ao cliente de uma empresa. Quem é que a empresa vai mandar para esse treinamento? Quem que ela faz? Só os vendedores, só quem está na linha de frente. Sim. Só que toda empresa, ela existe para atender o cliente. Então, não importa quem está ali, precisa ser treinado, né? Precisa entender. Quando, quer ver né, falando desse exemplo, o vendedor foi lá, fez a venda dele certinho, deu desconto, o cliente saiu nem pelo desconto, pelo prazo, o cliente saiu satisfeito com o vendedor. Só que aí o produto dele não chegou na data lá que foi combinado. Com quem que o cliente vai reclamar? É com o vendedor que atendeu bem ele, né? Sim. E talvez o problema foi lá na entrega. Às vezes o problema está lá no estoque, porque vendeu um produto que não estava relacionado corretamente. Só que quem está no estoque não imagina que atende o cliente. Quem entrega não faz ideia que atende o cliente. E a empresa quer treinar somente os vendedores. Quando a gente não faz isso e que parte da gestão é onde acontece. É por isso que a gente não consegue resolver tantos problemas que tem na organização, né? Talvez é limitado a entender que só quem faz aquela atividade é que é responsável, que precisa conhecer. Por isso que tem que ser visto uma perspectiva sistêmica. Uma empresa é um conjunto de sistemas onde uma coisa que converge para determinado objetivo. Se está desbalanceado esses subsistemas, o produto lá no final, o serviço será afetado.
Que Muito não bem. tem como separar. A gente fala muito isso, e obrigado pela sua fala, que era um corte desta fala, porque a gente chega nos empreendedores, nos gerentes, nos donos de negócio, nos líderes, e a gente fala, pessoal, treinamento de vendas aqui na sua cidade, tal. Ainda mais no interior do Mato Grosso, que muitas vezes não tem treinamentos, e o nosso treinamento são treinamentos muito, muito bons. A gente tem cases, tem aí depoimentos para você validar, para você conhecer o nosso treinamento. E aí, a gente menciona, né? Ele pergunta, para quem que é? Para vendedor? A gente fala, olha, você imagina o seu vendedor fazer uma venda perfeita. O que é a venda perfeita? Passa pelo atendimento, né? Levanta da cadeira, porque vendedor que atende sentado, misericórdia, né? Ele levanta, vai lá, pega na mão do cliente, conversa, faz a conexão com o cliente, faz o rapport, apresenta o produto, domina o produto, tirou todas as objeções do cliente, fechou a venda. O cliente tem que ir aonde? No caixa. Chega no caixa, tem aquela pessoa lá, né? Triste. Morrendo lá. Nossa, quer ver eu morrer e falar assim, Grande Odé, e nem olhou para o meu rosto, nem falou nada comigo, jogou fora tudinho a performance do vendedor, e aí o cliente vai embora feliz com o vendedor, mas triste com aquilo. E a tendência do cérebro humano é focar no que foi bom ou no que foi ruim? Negativo. Negativo. Então você pega essa chave, empreendedor, e treina não só os seus vendedores, mas todos os setores, gostei dessa palavra, por perspectiva sistêmica. Vou usar isso aí nas minhas prospecções, professora. Delice, IA, você já estava mencionando aqui, trazendo para nós, o pessoal está com medo, né? Poxa, a IA está chegando aí e a gente vai perder emprego, vai substituir as pessoas. O que você acha? A inteligência artificial, ela não vai substituir as pessoas. As pessoas que não entendem da inteligência artificial é que serão substituídas por aquelas que dominam. Né? Já tem dados, hoje eu estava lendo, de resultados, redução de custos, maior produtividade pelo uso da inteligência artificial. E aí, óbvio que tem tarefas rotineiras que elas podem ser operadas com o uso da inteligência artificial, mas em tese, o que se lê nos artigos, enfim, na área as pessoas que não vão dominar a inteligência artificial, que serão substituídas por aquelas. Então, não durma no ponto. Trate de fazer cursos, esses de longa duração, complementares. Nós, professores, já estamos fazendo até para poder levar para os alunos, esses jovens, um atrativo no ensino diferenciado. Então, não podemos ignorar. Essa falta de dominância se atribui ao quê? A falta do interesse dos profissionais de procurar e estudar? A crença de que é muito difícil mexer? O que você acha que atribui? Eu acredito que ainda está no início. Alguns acho que só ouviram falar, outros estão aprendendo e alguns já estão usando. Então, é bom estar atento porque é uma onda que vem e vai te levar. E só vai ficar maior. Só vai ficar da mudança, né? Tudo que chega novo, as pessoas têm uma resistência. E aí cria um monte de falácias, um monte de bloqueios, e as pessoas demoram para algo inevitável. Né? A tecnologia está aí, ela vem para facilitar as pessoas e a gente precisa adequar, que ele não vai substituir, mas vai modificar algumas funções, vai modificar tarefas, né? E já está acontecendo, está aqui, não é algo que vai acontecer. Porque a inteligência artificial, ela vai funcionar como um assistente, como um estagiário e não o contrário. Um suporte, né? É um suporte, assim que ela deve ser vista. Então, no meu trabalho, vou ter um suporte, e tanto, mas eu tenho que conhecer para não cometer besteiras. Tem aí o fato de uma consultoria internacional que ela confiou na inteligência artificial para apresentar um relatório que envolvia um projeto de $1,5 milhão. Chegou, a pessoa contestou os dados e daí essa consultoria teve que se retratar. Então, a gente tem que saber e ser crítico, né? Porque vem umas bobagens, assim, naquilo que você sabe, que você usa, você tem que ser crítico. Então, eu recomendo que comecem a fazer cursos sobre o uso da inteligência artificial.
é um diferencial. E o que é isso? Se você usar a inteligência sem ter o conhecimento, tudo que ela te dizer, você acredita e você passa para frente. E aí você perde negócios. Sim. Então, eu preciso usar para ela facilitar o meu dia a dia, porque ela pensa muito mais rápido, ela consegue armazenar muito mais dados, mas eu preciso conhecer essas informações para saber explicar e para ter certeza se aquilo realmente tem base, porque senão a gente Passa vergonha. passa vergonha. Literalmente. E, Paula, como engajar uma equipe para que ela produza em alta performance? Uma ou duas dicas aí, já falou um pouco sobre isso. Exatamente. O principal diferencial é o envolvimento. Eu preciso fazer com que as pessoas elas saibam o que elas estão fazendo e por quê. Aonde é que o trabalho dela vai contribuir para o resultado final. Porque às vezes a gente está focando em atividades individuais. Não, a sua tarefa é fazer isso aqui, mas não tem uma importância ou não tem uma continuidade, eu não entendo o porquê daquilo que eu estou fazendo para o seguinte passo. E aí, quando eu não tenho essa conexão, esse entendimento do processo sistêmico, de que existe da organização como um todo, é como se o meu trabalho, ele não é tão importante. E se ele não é tão importante, eu também desenvolvo ele de qualquer forma, né? E aí eu acabo não conseguindo conectar e nem juntar forças com as pessoas para poder desenvolver um bom trabalho. Top. Anotou? Pegou essa chave aí, pessoal? E para controlar os recursos de uma forma também de alta performance, bem, para ter lucro, qual a dica? Sou eu? Bem, os recursos são escassos e finitos, né? Primeiro eu tenho que ter lá o planejamento e trabalhar com indicadores, KPIs que a gente chama. Aí eu posso estabelecer no meu... Mas tudo tem um processo chamado planejamento estratégico. Sim. As melhores empresas, independente do seu porte, elas fazem lá um planejamento. Sim. Ainda que seja para um ano. Sim. E lá ela estabelece o quanto que ela quer crescer, o quanto que ela quer reduzir custos. Então, ele é um parâmetro, um guarda-chuva que vai descendo pelos diferentes níveis que fazem desde que aquele vendedor ou um serviços gerais saiba o impacto daquela ação, de deixar uma luz acesa, por exemplo, se for redução de custos, enfim, no todo da empresa. Então, é preciso estar previsto, comunicado, que daquela ação no meu dia a dia, eu vou entender a contribuição dela para o todo. Sim. Seja para o crescimento ou seja para uma redução de custos. Uma forma da gente ver esse controle, esses KPIs, é porque eu preciso ter meta. Se eu não sei como medir, como é que eu vou controlar, né? Exatamente. Então, sei lá, eu preciso vender 100 unidades por dia para conseguir fechar o meu mês. Eu tenho esse acompanhamento, eu tenho esse indicador para saber quanto é que eu preciso de quantidade, de valores, de percentual, porque se a gente não acompanha e chega lá no final do mês para descobrir, aí já é tarde. Eu não consigo avaliar aquilo que eu não consigo medir. E aí as pessoas confundem objetivos com metas. Objetivo é o que pretendo. A meta é aquilo que eu busco atingir em termos percentuais, né? Eu tenho um valor ali. Eu quero aumentar, objetivo, aumentar as vendas. Quanto eu quero aumentar as vendas? Em 10%? Em 20%? Dentro de um ano? Dentro de um mês? Aí eu consigo avaliar se eu vou atingir a meta e reprogramar o sistema para um novo resultado. Algo simples, né? Eu quero emagrecer. Todo mundo quer emagrecer. Mas eu quero emagrecer quanto, quando, como, se a gente não tiver como medir e quando, como, é só um ideal. É só um sonho, não é nem um objetivo. Muito isso, é uma miragem. É uma miragem. Eu não sei muito por bom. onde ir. Gente, que episódio top. Estou muito feliz de conhecer mais, né, sobre essa organização tão poderosa que a gente tem aqui no Mato Grosso, que é a Unemat, né, a Universidade Estadual do Mato Grosso, ter esse polo em Tangará, tantos cursos servindo a nossa população e a nossa região. Fica também o meu apelo a você que é jovem, você que é pai, mãe, né, de um adolescente, você que talvez já não é mais um jovem de carteirinha, mas é de espírito e não terminou a sua faculdade, né? Procure meios de concluir, de buscar esse conhecimento tão importante. Quero agradecer o tempo de vocês, né? São duas pessoas
de um currículo gigante que usa esse currículo, então estão em atividade, né? E eu agradeço a Deus por vocês terem aceito esse convite, dedicado esse tempo à minha audiência e somar com eles, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Mas antes de nós encerrarmos, primeiro eu quero que vocês deixem aqui para o nosso pessoal a rede social de vocês, né? Quem quer conhecer mais através da rede social de vocês e também da Unemat, para saber mais, né, sobre os cursos, os vestibulares, né, e etc. Bom, o meu Instagram é adelice_ADM_. As redes sociais da Unemat tem a Unemat Oficial, podem seguir, que está toda atrelada às pautas e divulgações da reitoria. E temos aqui do campus também, o Unemat Tangará da Serra. Então aí vocês se informam e acompanham e também podem nos contatar. Sim. Eu vou deixar aqui na descrição também do episódio no YouTube, né, e também nos nossos cortes, a gente vai colocar para vocês conhecerem mais sobre a universidade e também sobre as professoras, né? E o seu, Paula? Eu acredito que é bom seguir a rede social da ADM, daqui da Unemat Tangará, que é ADM Unemat TGA. Ah, que já é do curso. Do curso, exatamente. Muito bem. Pensemos que Deus abriu um portal aqui para vocês agora e vocês vão poder desfrutar do milagre de falar e o que vocês disseram, as palavras que vocês vão falar, chegar na linguagem de cada povo de acordo com como eles entendem. Então a mensagem, se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, ainda que for um bebê, um idoso, um jovem, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para a gente encerrar aqui o nosso podcast? Eu vou pedir que vocês olhem para essa câmera e deixem para o nosso público essa mensagem que pulsa no coração de vocês, na categoria, na linha que você sentir que você deve enviar essa mensagem. Pode ser profissional, pode ser para a vida pessoal, pode ser para a vida espiritual, pode ser para o financeiro. Vou falar que eu acredito que é algo que eu busco, né? É sabedoria de Deus quando a gente pensa no espiritual. E essa sabedoria, ela está ligada a discernimento, ao conhecimento. Conhecimento muda vida, né? Então, nem importa como eu vou buscar esse conhecimento, mas que ele precisa fazer parte da minha vida. Que é isso que vai me transformar como ser humano, como cidadão. Então, é isso, conhecimento e, acima de tudo, sabedoria que vem de Deus. Bom, eu diria o seguinte, isso fez sentido para mim, e essa frase é minha por eu olhar para a minha vida e perceber que isso fez a diferença. Inspire pelo conhecimento, convença pelo exemplo. Eu acho que isso traz para você pessoas e faz elas terem um propósito e acreditarem naquilo, a partir do que você transmite para elas. Muito bem. E eu quero também encerrar deixando uma frase para você que é: valorize as organizações que Deus coloca perto de você. Aqui nós temos a Unemat, temos tantas outras que vão passar aqui pelo Bonicast, que são um presente de Deus para nos servir. E muitas vezes a gente desvaloriza ou não utiliza da forma adequada, não prestigia. Então valorize essas organizações que são presentes de Deus. Obrigado a Unemat, obrigado a Adelice, obrigado a Paula. Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu que agradeço demais. Muito obrigada. Te vejo no próximo episódio. Fala comigo!